E no canal 9.1 vamos ter a Lilás da Comunicação. Edna Maciel vai estar comandando esta semana o Bom Dia News. Então, você daqui a pouquinho vai acompanhar logo após o nosso comando geral, Edna Maciel no Bom Dia News. Então você se liga na missão, porque com certeza aí a Edna vai trazer muita informação. Falando em Edna Maciel, muito se fala em revitalização do centro de Teresina, mas essa é uma ação que vai além de reorganizar os espaços, passa pela atração, de pessoas para manter esse legado histórico, cultural e econômico em ativação. Então vamos conferir os detalhes da reportagem dela, Edna Maciel, a Lilás da Comunicação. Já foi o tempo em que a paisagem no centro da cidade, em Teresina, contava com gente conversando nas calçadas das casas, aglomeradas nos eventos realizados em praças públicas, teatros e bares e movimentando as ruas no vai e vem do comércio. Hoje, o que se vê é um centro cada vez mais vazio, com aumento de número de casas abandonadas pelos proprietários, estabelecimentos comerciais de portas fechadas e prédios públicos desocupados. O prédio do INSS, na Praça João Luiz Ferreira, chama a atenção de quem passa, símbolo do abandono, casa da população em situação de rua. Dados do IBGE de 2024 apontam que o centro de Teresina perdeu mais de 20 mil moradores em uma década, uma redução de cerca de 19,4% no número de habitantes. Seu Francisco, 40 anos vendendo produtos no local, por exemplo, aponta a competição dos lojistas dos bairros de Teresina e a falta de segurança no centro como alguns dos principais motivos para a queda no movimento, naquele que já foi o principal polo de vendas da cidade. De segunda-feira é o dia melhor que tinha aqui. Tinha muita gente. E agora não tem ninguém mais. O bairro acabou. Todo lugar tem essas lojas aí. Toda loja botaram para o bairro, para Piauí, Tararé, para todo lugar. Eles vão deixar de vir aqui, de trabalhar, paga passagem, não paga nada, para vir para cá. Fazer o quê? Que aqui um ladrão danado. Tem muito assalto, assim, a estrutura de antes era melhor, hoje está assim meio que acabada, parece que não estão cuidando. Dizem que faz as coisas por amor, mas cadê o amor pela cidade, não é isso? Eu acredito que precisaria de algum tipo de política pública para poder revitalizar, para poder ter moradores aqui no centro. Pelo menos para não ter tanta moradores de ruas que, consequentemente, estão invadindo os prédios. Tem que melhorar mais a polícia, que está muito pouco, muito assalto aqui no centro. O celular na cintura para não correr risco de ser assaltado, não ficar, que passa um bocado de ano para pagar um celular e roubar, e é complicado. Quanto à falta de segurança na área, o comandante da Guarda Municipal avalia que, no caso de pessoas em situação de rua, houve uma descentralização e uma redução deste grupo no centro. Os moradores de ruas que frequentavam o centro, eles estão agora se dispersando e indo para as regiões mais afastadas. Na região sul, onde a gente tem um número muito concentrado de pessoas em situação de rua. Então, a questão da região norte, a questão da região leste. Mas a redução deste grupo ainda não é sentida pelos representantes dos diversos setores e a sociedade civil organizada que se uniram para abraçar a causa, fundando SOS Centro. O centro era um polo de saúde, né? Hoje esse polo de saúde murchou. Isso tem acontecido também em outras áreas, né? Nós temos observado o comércio de uma forma geral, tem declinado muito e as pessoas têm migrado, né, para outras áreas. Os prédios estão abandonados, o número de moradores de rua tem aumentado aqui, muitos usuários de drogas e algumas dessas pessoas que também transitam por aqui, na verdade, são arrombadores, né? São pessoas que estão aqui, de alguma forma, aproveitando essa falta de segurança no centro e invadindo as casas, invadindo as lojas. E tudo isso tem trago um temor muito grande para a população. Eu fui criado aqui no centro, eu vivi minha vida toda aqui no centro, a minha infância que foi na rua 13 de Maio. A gente via as ruas movimentadas, a gente jogava bola no meio da rua, a gente via, tinha vida, o centro da cidade tinha vida. E hoje, nem comercialmente falando, não está tendo mais essa vida. A gente saía para
o Bazar do Povo, que ficava na Praça do Liceu, que era uma coisa antiga. Tudo existiu e era tranquilidade. A gente, criança, andava no centro com toda tranquilidade. E achava tudo para se comprar aqui no centro. E o nosso sonho, eu acho que com essa criação dessa associação, é exatamente resgatar esse desejo que a gente tem de ver nossos filhos andar aqui no centro e os empresários também terem condição de trabalhar com segurança e tranquilidade. Para se ter uma ideia do abandono do centro da cidade em números, no último levantamento realizado pela Prefeitura, 160 proprietários de imóveis foram notificados. Caso essas pessoas não tomem as devidas providências, podem ser multadas. O presidente do Conselho de Arquitetura do Piauí elenca sugestões que incluem, além da revitalização, a implementação de políticas públicas que poderão trazer a população de volta ao local. A gestão pública, ela pode lançar mão de projetos como o aluguel social. Ela precisa fidelizar, fixar o morador no centro para que ele more próximo ao seu trabalho, né? E também privilegiar grandes empreendimentos habitacionais. Isso passa também por uma questão tributária, rever questões de impostos para quem quer investir no centro. Então, as possibilidades são muitas. Segundo o superintendente da SDU Centro, desde 2021, as obras de revitalização estão em andamento, com mais de 20 quarteirões de rua já revitalizados. A nossa ideia é dotar o centro novamente de infraestrutura básica, melhorar os prédios públicos, né, fomentando aí também o turismo, né, e a economia local. E todo esse conjunto de obras aí, trabalhando a melhoria da infraestrutura, né, o fomento da economia local e a valorização do patrimônio cultural é o que vai fazer com que o centro tenha novamente essa força, esse poder, e que as pessoas se sintam realmente convidadas a voltar a frequentar o centro. Este historiador explica a importância da preservação de prédios históricos e igrejas da cidade, principalmente para as futuras gerações. Eu acho que esse é um trabalho muito árduo, mas que vale muito a pena. Você imaginar, por exemplo, nós estamos aqui ao lado dessa igreja. Uma igreja desse tamanho, você imaginar que ela foi construída no século XIX, isso é um tesouro. Se você olhar, entrar dentro dessa igreja, ver a construção, o trabalho que foi colocado, na condição que eles tinham naquele momento. Então, assim, como esse prédio tem muitos outros, que a gente poderia ter uma atenção maior, você tem um trabalho mesmo de educação patrimonial. Conscientização da importância do que tem um patrimônio cultural, que tem a memória para o seu povo, a história daquele lugar, e também a conscientização de que aquilo não é, a gente precisa entender isso como não um inimigo do progresso, né, mas algo que é necessário. É importante ter essa revitalização para que o nosso centro da cidade volte a ser o que era antes, mas duas coisas importantes. Eu observei na reportagem ali. Não adianta, né, você também dar uma pressão ali onde a Edna estava ali fazendo reportagem, nas casas fechadas e tal, para as pessoas voltarem a habitar. Primeiro, uma das primeiras coisas que tem que fazer, posso até considerar, Gustavo, Chico e Eliezer, que aqui a estação que foi revitalizada, que foi repintada, que foi arrumada, uma das primeiras coisas que tem que fazer é procurar pelas câmeras de segurança quem são esses pinchadores, né, que estão estragando, Chico e Gustavo Eliezer, aí o cara vai lá, tem todo o trabalho de reformar a casa ou o prédio para que ele seja alugado, para que ele vá morar, aí os caras chegam na frente, pincha, faz uma baderna danada, Magela, aí fica difícil. Existe uma diferença de arte de rua para molecagem de rua. É verdade. Tá? Isso existe a intervenção humana, que é uma expressão artística. Claro. E existe a pichação, a desordem. Como fizeram ali no Viaduto do Peixe, ali nas estruturas das colunas, ali é uma arte bacana, foi programada, foi discutida e aceita. E né? autorizada. Isso. Agora, isso que você acabou de citar é um retrato generalizado na nossa capital. Os moleques, né, que picham, sujam, não é? Desfigurando e irritando as pessoas, porque aquilo não traz nenhum tipo de benefício. É uma vaidade deles. Pessoal, uma assinatura para dizer que passou e que afrontou o sistema. Isso. Só que o sistema, viu, moleque, te alcança, como já alcançou.
O finado Menando pegou um aí uma vez, não foi? Foi até... O bicho foi tão ousado que ele entrou até no Karnak. Não lembram não dessa história? Sim, pichou, pichou lá em cima. A parte mais alta do Karnak. parede, porque para eles é um desafio, né? Estarem nas suas rodas discutindo isso. Mas em relação à revitalização do centro, eu vi aí que teve aí a participação de o preposto do dono da SAD Centro, né? Falando sobre... convidando, sejam bem-vindos a voltar para o centro. Querido, primeiro tem que estar de volta ao centro são os serviços públicos da Prefeitura Municipal de Teresina. A Procuradoria do município não está mais no centro da cidade. Ou seja, aqueles que representam os interesses jurídicos da Prefeitura estão na Zona Leste. Então, o prefeito, para falar com o procurador do município pessoalmente, tem que marcar a hora, Eliezer. Porque o cidadão está trabalhando na Zona Leste. Tem que estar lá perto, ocupando um prédio público. Outros serviços que deixaram de... A SEMEC, a sede da SEMEC deixou de existir ali, na Areolino de Abreu. E por aí vai. O poder público, tanto municipal como estadual, precisa ocupar os espaços que outrora eram ocupados, para que haja uma convergência da população para o centro de Teresina. Aí sim, melhora a circulação, melhora o comércio. E aqueles antigos residentes que estão deixando de morar no centro possam, de forma romântica, voltar a morar. E aí eu vi o comandante da Guarda Municipal dizendo que um dos empecilhos são aqueles transeuntes, alguns daqueles drogados, viciados, pessoas em situação de rua. Não, cidadão, eles estão ocupando porque está desocupado. Exatamente. Estão ocupando as praças porque estão desocupadas. Uma praça João Luiz Ferreira como aquela, que eu até citei aqui na semana passada, tem um porte de ferro fundido, não é ferro fundido, do início do século XX. Ali, na esquina, residiu um governador de estado, na 7 de setembro. Então a gente precisa procurar ainda salvar um pouco da história que Teresina tem. A nossa história, nós estamos ficando sem memória, Eliezer.